Olá pessoal, tudo bem? Vou ir aqui com vocês para a nossa videoaula, fazendo então a correção a partir agora da página 7, Your Turn. Bom, o primeiro exercício aqui na página 7 fala reorganize as palavras escrevendo as sentenças. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês na outra aula como fazer. Eu preciso então na afirmativa sujeito, will, depois o verbo na forma base mais complemento. Então aqui ficou Travelers will have to present their passport at the border. Quer dizer, os viajantes têm que apresentar o passaporte deles lá na imigração. Na B, também é afirmativa aqui, ó, não estou vendo a interrogação, então officials will check passengers visas at the immigration section. Então, os oficiais checarão os vistos dos passageiros na seção de imigração. Já C é uma questão, se é uma questão, o will vai vir antes, então will borders have officials and police officers. Então, as fronteiras, né, a imigração, elas têm oficiais e policiais. Lembrando que só oficiais é oficial de imigração. Police officers, aí sim é o oficial, é a polícia mesmo. Tá? Aqui também é uma afirmativa, então photos will be taken when entering the country. Quer dizer, fotos serão tiradas quando entrar no país. E a última, ela é negativa. Então, some items wouldn't be allowed depending on the country. Então, alguns itens não serão permitidos dependendo do país. Então, isso eu falei para vocês. Eu falei sobre o uso do will. E aqui no exercício 2, pegar esses verbos aqui, utilizar o will e montar sentenças positivas e negativas e interrogativas. Então, when I turn 18, I will travel abroad. A outra é negativa. Robert won't need a visa to travel to England. O Robert não precisa de visto para ir para a Inglaterra, viajar para a Inglaterra. Outra positiva. The travel guide will carry your bags for you. O guia turístico carregará suas malas para você. A D, ela é interrogativa, então o will vai vir antes do sujeito. Will Susie ask a travel agent to book her accommodation? Suzy pediu para o agente de viagem reservar para ela a acomodação? Interrogação. Aqui na E ela é negativa, então kids won't be allowed to travel without authorization. Então, as crianças não são permitidas viajar sem autorização. A de effect a gente pulou. Chegou aqui no reading time, eu falei para vocês se os estrangeiros precisam de visto para entrar no Brasil. E o que você acha se é importante, né, para um país pedir o visto e por quê? Falei sobre isso na aula passada. Falei sobre o Frequently Asked Question, que são as questões frequentemente feitas na sessão de visto. Então, eu fiz a primeira. What do I need to obtain a visa? E a primeira está aqui. In order to obtain a visa, you must get all the requirements for the appropriate type of visa, submit the complete and correct visa application and all the required documentation to consulate in person, by mail or by third parties. How much does a visa cost? Quanto que custa um visto? Então, fee charged by Brazilian government are reciprocal. Example, applicant will pay the same fee Brazilian national would pay to apply for the same type of visa to the applicant's country of citizenship. Therefore, the visa fee varies according to the applicant's nationality citizenship. Então, as taxas pelo governo brasileiro, elas são recíprocas. Exemplo, o aplicante pagará a mesma coisa em território nacional para aplicar para o tipo de visto, tá? Que os aplicantes de outros países, cidadãos de outro país. Embora a taxa pode variar de acordo com a nacionalidade de cada aplicante, isso por causa da variação do câmbio. Na C, when I apply for a visa, may I present a copy of my passport? No. The consulate need the original passport to issue the visa.
The consulate only keeps the passport for the time necessary to process and issue the visa. Então, eles não querem cópia, eles querem o original. Então, o consulado precisa do passaporte original para ele aprovar um visto para você. Então, o consulado somente mantém passaporte para um tempo necessário ao processo de visto. Então, o passaporte fica só com eles o tempo necessário para sair o visto. Na the how long will it take to process my application? O quanto tempo levará para a aplicação? E aí tá aqui, ó. Please plan your application in advance of visas are not issued on the same day. Por favor, planeje a sua aplicação para avançar para a requisição do visto, que não são feitos no mesmo dia, isso demora. Bom, quando você faz o canadense e o americano, para mim foi igual. Assim que eu fiz toda a parte lá de entrevista, tudo deixou tudo pronto, eu vim embora. O canadense eu não sabia se eu seria aprovado ou não, tá? E eu recebi depois de 15 dias em casa. Não, o canadense eu fui buscar no consulado lá, que é uma third party, né, que é um parceiro deles. Eu fui buscar lá, e lá eu vi que tinha sido aprovado e o tempo. O americano eu já sabia que tinha sido aprovado lá no dia, só que eu não pego no dia. Também tive que esperar aí uns 15 dias, aí veio em casa. Você paga uma taxa para entregar em casa, mais ou menos assim. Hoje eu não sei como é que tá, mas eu acho que esse tipo de coisa não muda muito não. Nae, where can I get tourist information about Brazil? Onde eu consigo informação turística sobre o Brasil? E aí tá aqui, ó. Visit Brazil is a website managed by Brazilian Company of Tourists Embratur and agents that is part of the Brazilian Ministry of Tourism. Então, visitar o Brasil você pode ver pela gerência de sites de turismo brasileiro, Embratur, e agências que fazem parte do Ministério do Turismo também no Brasil. Então a sequência ficou D, B, C, E e A. A 3, voltando ao texto aqui, responde as questões. What is the Brazilian policy for charging for visa? Reciprocity. It means they charge exactly what other countries charge. Então, é recíproco, isso significa que é exatamente a troca que outros países têm de troca, de taxas, de requerimento. Na B, do you need to go to the consulate to get a visa? No, you can submit the application and documentation by email or by a third party as well. Então, você não precisa, mas você vai lá submeter a sua aplicação com os documentos por e-mail por um parceiro. Aqui embaixo o carry out a gente não ia fazer, não fizemos, tá? Mas só para vocês verem o que você acha da política brasileira em atenção ao visto. As a general rule, Brazil requires visa based on the principle of reciprocity of treatment given to Brazilian citizens. Então, como regra geral, o Brasil requer visto baseado na reciprocidade, tá, de tratamentos dados aos cidadãos brasileiros. Quer dizer, se o cidadão brasileiro precisa de um visto para ir para tal país, eles também vão precisar. Só que alguns países aí não tem essa, pode vir para o Brasil por causa de acordos políticos. Eu fiz isso daqui para vocês, tá? Então já vou passar direto. O where eu me refiro a lugar, o why é a razão, o what coisas em geral, who a pessoas, o how a modo, o which é para escolha, tem o mesmo significado do what, mas aqui é quando eu tenho escolha. Which color do you prefer? Que cor você prefere? E aí na frente eu coloco assim, brown or yellow, tá? Então como é a escolha, which. E o when se refere a time e o whose se refere a possession, que é posse. De acordo com isso, aqui no exercício 1 a gente tem que circular qual que é a opção correta. Olha, is responsible for issuing passport. Se é responsável por aplicações de passaporte, é uma pessoa. Então, who? Who is responsible for issuing passport? Quem é o responsável, tá?
de aprovação de passaporte, esse tipo de coisa. Na B, can I renew my driver's license? Quer dizer, eu posso, né? Eu posso renovar minha licença para dirigir. Então eu quero saber de lugar. Where? Aqui, documents are necessary to issue a electoral card. Documentos são necessários para o requerimento aí de um cartão, do título de eleitor. Então, quais documentos? What? Aqui, does a worker need an employment card? Um trabalhador, ele precisa da sua carteira de trabalho. Então, why? Por quê? É uma razão. Porque eles precisam disso. E a última é whose birth certificate must be shown to the official. De quem a certidão de nascimento deve ser mostrada ao oficial. Bom, essas são as informações. O exercício 2, só preencher então com question word. When can a Brazilian citizen get an electoral card? At the age of 16. Eu já tinha feito essa daqui para vocês. Quando pode um cidadão brasileiro conseguir o seu título de eleitor? Na B, how much does a visa cost? $160. A C, what organ issues birth certificate? A registered office. A D, where do I have to present my passport? At the border. A E, whose authorization does a minor need to travel? Of both parents. Então, a autorização, para quem não sabe, para uma pessoa menor de idade, precisa dos dois, pai e mãe. Só que tem uns passaportes que você consegue apenas com um dos pais. Eu acho que é isso. Mas aí precisa ver na regra, eu não estou muito a par dessa parte. A F. Which documents should I take to request my passport? Your identity card, marriage certificate and proof of residence. Então, quais documentos são requeridos para você ter um passaporte? Sua identidade, certidão de casamento e provar sua residência. Que a prova de residência que a gente tem aqui é confirmação da sua residência, que é a conta de água, luz. Na G, why should I carry ID? Porque eu devo carregar, né, a identidade. Because that way you can easily prove who you are. Porque é a melhor forma que você tem de mostrar quem você é. Aqui no Listen Up, essa primeira aqui, a informação ela podia variar bastante. Então, what's your name? What's your address? What's your date of birth? What's your ID number? What's your telephone number? E assim vai. Essas são questões que alguém pergunta para você de questionário para você preencher formulário. Agora o áudio mostra para nós aqui o formulário preenchido. Então, passport number FT0893. Surnames Souza Antunes. Depois, place of birth Ribeirão Pires. Antes vem aqui date of birth September 5th, 2000. Place of birth Ribeirão Pires. Aí, female, lembra, não foi dito isso no áudio, mas eu sei que é female, então coloca aqui, porque é uma mulher falando. National Identification Number 865791253. Home Address 2190 Getúlio Vargas. Home Telephone Number No Landline, quer dizer, isso aqui no landline é porque não tem um telefone fixo. Mobile Number 900028739. Material Status Single. Address of School United College 787 September Street. Aqui embaixo, email address Ana_Paula_2000 @huawei.com. When do you intend to arrive in the USA? April 2nd. At what address will you stay in the United States? 26 Florida Park, New York City. How long do you intend to stay in the US? 20 days. What is the purpose of your trip? Leisure.
Então essas são as informações aqui de acordo com o áudio, que é o do 3 aqui. No 4, de acordo com o áudio, a gente tinha que colocar assim, é o outro áudio, né? Mas de acordo com o áudio do exercício 4 e 5, um jovem homem descrevendo sobre a entrevista do visto dele. Então, at first he was very nervous and hesitated when answering the question. In the end, he answered confidently and got a visa. Então, primeiro, ele estava muito nervoso e hesitou quando perguntaram algumas questões. No final, ele respondeu confidentemente e conseguiu o visto. Bom, vamos lá. Esse mesmo áudio está assim, ó, What did the interviewer ask him first? The number of university he had applied and got accepted to. O número de universidades que ele tinha aplicado e conseguido a aceitação. Depois, what course did he apply to? Qual curso que ele aplicou? Computer Science. Depois, why does he think the interviewer kept asking him question? Por que ele pensou que o entrevistador manteria se fazendo lá as questões com ele? Because he was very nervous and didn't answer the question properly. Quer dizer, porque ele estava muito nervoso e não respondia as questões propriamente. Dava umas enroladas lá, então isso deixa alguém com a pulguinha atrás da orelha. Na D, what are his future plans? Quais são os planos dele? He plans to go back to India. Ele planeja voltar à Índia. E na 6 aqui, ouvindo esse mesmo áudio, tá prestando atenção na forma como ele respondeu. Como foi, depois disso, o que ele respondeu na questão final que ajudou ele a conseguir o visto. Então, at first, primeiro, he was very nervous. Ele estava muito nervoso. So he was saying oh and took a gap of 10 seconds to answer. Essas informações aqui é que ele fica assim, aí dá um tempinho, acho que pensando na resposta, então ficou lá uns 10 segundos de espaço em branco, sem responder nada, para ele montar a resposta que ele queria. In the end, he answered very confidently. E no final, ele já está um pouco mais confortável e conseguiu responder prontamente e conseguiu o visto. Essas são as informações. O 7 a gente pulou e o 8 ela é pessoal, então era para vocês aqui colocarem a informação de vocês. Homens, os meninos, vocês vão marcar aqui male e meninas female. O resto, é claro, aqui ó, material status, vai ser solteiro. O número celular e essas outras coisas vocês vão poder inventar aí, tá? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.